seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Sindes. Hoje nós teremos mais uma personalidade que trabalha, que vive o movimento sindical. E eu gostaria de apresentar para vocês Juliana, uma parceira nossa, que tem muito conteúdo para poder contribuir conosco. Ju, né? Porque já é amiga. Sim. Você gostaria de se apresentar, contar um pouquinho de você para a gente introduzir essa conversa? Claro, vamos lá. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que ações como essas que assim está desenvolvendo no Brasil todo, o evento que eu já participei o ano passado do Movimento Sindes, que foi um sucesso. Quero parabenizar muito vocês, porque são ações como essa que impactam de verdade aí o mundo do trabalho, atividade aí dos sindicatos. Então, acho que isso é muito importante. Tudo que traz conteúdo é muito válido, é importante, a gente precisa informar cada vez mais. Então, parabéns, Bianca, pelo trabalho. Fico feliz de estar aqui e de poder contribuir também com vocês. Ai, ótimo. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica, porque você tem uma experiência vasta no segmento sindical. E aí eu já vou começar esse bate-papo para te perguntar, como que você começou fazendo eventos para o movimento sindical? Bom, vamos lá. É uma história um pouquinho... Não é muito longa, vou tentar ser breve aqui. Mas eu trabalho com eventos desde quando eu me formei, praticamente. Eu estudei comunicação, marketing, né, na faculdade. E sempre gostei muito disso. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto. Já era uma coisa minha mesmo, que eu queria fazer personalidade. isso. Da minha personalidade, exatamente. E aí, eu me formei ali, eu comecei já a trabalhar com eventos. Desde a época da faculdade, já trabalhava muito com eventos. Eu gosto de fazer eventos. Eu falo que o pessoal brinca da área de eventos que a gente é picado, né? A gente é picado pelo bichinho. Sei, ali. Eu tenho uma. A gente é picado aí pelos eventos, apesar do trabalho imenso que dá. Todo mundo que organiza um evento sabe das dificuldades Loucura. que são, os desafios, né, que a gente enfrenta. Porém, assim, é uma área que eu gosto muito. E eu entrei, eu com a minha empresa, depois eu fundei a Efetiva Comunicação e Eventos, isso já há bastante tempo, e a gente começou a fazer eventos. E aí a gente disputou uma concorrência para organizar ali o 1º de maio da Força Sindical, que era um grande evento que acontece aqui, inclusive esse ano eles voltaram a fazer, que acontece aqui na Praça Campo de Bagatelle, em São Paulo. É um evento de conscientização também, que o evento era realizado no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. E é um evento de conscientização, mas que no meio também tem toda uma parte de entretenimento, shows e tudo mais. E a gente organizou esse evento por 7 anos. Então, nesse período, eu comecei a ter muito contato com muitos sindicalistas ali, né? Sindicatos de todos os tipos. A gente fazia muitas reuniões de feedback, de apresentar os resultados e como que está a evolução do evento. E ali fui conhecendo muitos sindicatos. E muitos começaram também a me contratar para fazer outros eventos. Então, a gente organizou muitos já eventos no meio sindical, né? Eventos de posse, inaugurações, uma série de coisas aí que foi acontecendo. Uma coisa foi meio que puxando a outra, né? E aí a gente foi né? criando esse relacionamento com esses presidentes. A gente falava muito com os presidentes, com a diretoria, com todo mundo ali, né? Do meio, né? Sindical. E a partir daí, que uma pessoa que surgiu a questão do Sindimais, né? Que hoje é um evento planejado, gigante, organizado né? Pelo segmento. Exatamente, um evento para o segmento. E que eu fui convidada, na verdade. A marca não existia, a Sindimais foi criado dentro da agência. Ok. Mas o Paulo Ritz, que é presidente de uma federação e de um sindicato muito grande, né, aqui na região de Campinas, ele me convidou. Ele falou, ele é um cara muito visionário no meio sindical, assim, ele é uma pessoa de bastante destaque também, mas bastante visionário. Gosto de falar que ele é muito visionário. Ele me chamou um dia e falou: Ju, a gente não tem nenhuma feira sindical acontecendo assim no Brasil. Ele fala, não tem. A gente vê que todos os segmentos têm uma feira, né? E é verdade, todos os grandes segmentos a gente percebe que tem uma feira de negócios.
e os sindicatos não. E aí, realmente, eu saí, eu não dei um sim para ele no dia, mas eu saí refletindo sobre aquilo. E aí eu topei o desafio, a gente topou, a gente começou a fazer tudo juntos ali, criamos daí o evento, a marca, a gente criou tudo do zero, mesmo não existia nada. Isso lá em 2017, no início ali a gente começou a falar em 2016, mas o trabalho efetivo mesmo aconteceu em 2017. E aí a gente começou a planejar. O primeiro evento é bastante desafiador, você precisa... nem consigo imaginar. Porque você não tem o que mostrar. Para eu te convencer que aquele evento é bom, né? Eu não tenho nada, eu não tenho um histórico. O nome que você tem hoje, né? A contribuição que você já fez durante os anos, já hoje, por si só, já convence pelo porte do evento. Mas o primeiro, quem é a Juliana? O que ela quer trazer, né, como conteúdo para os sindicatos? Eu imagino que o desafio deve ter sido gigantesco. Muito difícil, até para você atrair ali os palestrantes, né? Você não tem histórico de nada para mostrar. Então, o primeiro evento é muito difícil para patrocínio, para palestrante, para tudo. E público também. E aí, a gente começou a planejar, a gente planejou muito bem. Eu acho que o planejamento foi realmente muito bem feito. Que é algo que eu acho que é muito importante também. Eu quero falar sobre isso aqui também hoje para os sindicatos. Então, a gente fez todo esse planejamento. E o primeiro evento aconteceu em 2018. Primeiro Sim Demais. Foi em novembro de 2018. Desde então, aí já um pouco aí do que você já conhece. Já estamos aí, vamos fazer a 7ª edição esse ano do Sim Demais. Ótimo. No final, nós vamos contar para todo mundo do Sim Demais. Estaremos lá como patrocinadores, porque, de fato, nós acreditamos. Não é só esse conteúdo aqui no dia a dia, a gente fala com todos os nossos clientes. E para fazer diferença mesmo no segmento sindical, é necessário essas ações e nós acreditamos. Sim. Me conta, quais foram os erros que você notou nesses primeiros contatos, assim, com os sindicatos? Você, de cara, já enxergou potencial? Você contou que não existia, vocês conversaram ali, você conversou com o Paulo e ele levantou essa possibilidade, né, que não existia nenhum evento voltado para o sindicato, só dentro das segmentações. O que te fez enxergar potencial e entrando, já acreditando naquele potencial, quais foram os erros que você identificou ali no início para conseguir comunicar com o movimento sindical, com os sindicalistas, com os sindicatos? Tá. Eu quero direcionar um pouco até para a questão dos sindicatos, para a gente poder Perfeito. falar um pouco deles ali, né, do dia a dia, e poder contribuir e ajudar eles nesse processo, na parte, no que se refere aí a eventos, a comunicação, que é, né, a minha expertise. Eu vejo, assim, Bianca, que hoje os sindicatos, o maior problema que eu acho, assim, que eles precisam solucionar é a questão do planejamento. Né? Você vê, a gente que tem empresa, as pessoas, os empresários, tudo que eles vão fazer é planejado. Planejamento. Né? Isso que você está fazendo aqui hoje, você planejou, né? Para fazer esse podcast. Sim. Então, tudo... Às vezes, você já até planejou isso lá no ano passado, sim, né? Então, sim. E isso é uma coisa que eu percebo que falta muito ali no meio sindical. É óbvio que tudo que eu vou falar aqui hoje, eu não estou generalizando, porque eu tenho certeza que tem sindicatos que têm planejamentos impecáveis, melhor do que os das empresas. Com certeza temos, mas eu quero falar de uma percepção. Exato, de muitos ali. Eu acho que é algo que eles precisam, de fato, trazer e melhorar isso, né? Então, eu acho que essa questão do planejamento é muito importante, tudo que você vai fazer, porque você tem que ter planejamento financeiro, você tem que planejar equipe para aquilo, para que dê certo, tempo, né? Encaixar aquilo dentro da agenda. Então, eu acho que isso é algo que os sindicatos eles precisam aprimorar bastante, essa questão do planejamento. Além disso, a questão de comunicar. Perfeito. A comunicação é muito importante, porque os sindicatos, eles têm uma coisa que é muito valiosa, muito, assim, que para mim, eu acho que é o que me encanta, assim, muito nos sindicatos, que é a questão de mobilizar pessoas. Eles sabem fazer isso como ninguém, né? Eles conseguem, as causas, eles são holofotes, né? Sim. Eles são muito holofotes. Pro bem e pro mal também. A gente vê como também eles são muito atingidos aí nas notícias negativas também.
Porém, eles têm uma capacidade muito grande de mobilizar as pessoas, de engajar essas pessoas. Isso quando a comunicação é bem feita. Fluida. Se ele faz a comunicação bem feita, eles conseguem atingir a mídia trazer mídia espontânea para as ações deles. Eu já vi muitas coisas acontecerem assim que eles conseguiram fazer isso de uma forma muito bem feita. O próprio 1º de maio mesmo, quando a gente organizava, a gente não investia tanto em divulgação. Um evento tão grande daqueles, a gente não investia tanto em divulgação. Por quê? Porque já era uma coisa que era muito bem organizada, Deles, né? bem comunicada, era tudo muito bem planejado. Então, dava certo e eles não precisavam investir tanto ali em verba, assim, né, com divulgação. Naquela época, vamos lembrar também que não tinha mídias digitais fortes. Como então, tem era a hoje. comunicação de massa, que era uma forma de comunicar caro. Se for comprar um anúncio em TV, impresso, tudo era muito caro. Hoje é muito mais barato, né, com a mídia digital. E então eu acredito isso. Eu acho que eles têm uma forma, ao mesmo tempo que eles conseguem engajar pessoas, né, com essas causas de políticas públicas, assuntos que interessam muito, então, a toda a sociedade. O conteúdo já motiva a presença das pessoas por si só. Não precisa de tanto investimento no marketing, porque aquilo que eles entregam já é o marketing. Eu vou só pegar um gatilho no que você falou. Você falou primeiro sobre planejamento, depois falou sobre comunicação. E eu gostaria de fazer uma contribuição da nossa percepção desses 2 pontos. Eu valido essa percepção sua, a gente tem uma percepção muito parecida. Quando a gente conversa com os presidentes sindicais, a gente percebe uma desorganização em relação a planejamento. Quando a gente conversa, por exemplo, sobre temáticas financeiras, que eu sei que é uma das maiores dores de todo mundo, seja empresário, seja o presidente sindicato, todo mundo quer manter as contas no vermelho. No vermelho, não. No vermelho, não, pelo amor. No azul. No azul, para que aquela organização tenha sustentabilidade. E aí, quando nós vamos falar para eles sobre orçamento, sobre planejamento, parece um bicho de 7 cabeças. Então, a gente chama a atenção ali do presidente porque nós paramos de vender RP. Não existe mais uma venda de RP. Eu vendo uma consultoria para ele, porque quando eu vou falar para ele de gestão, quando eu vou falar para ele, olha, vamos sentar aqui, vamos falar sobre planejamento. Você precisa se organizar financeiramente, você precisa pensar assim, o que é um agendamento de contas, o que é um planejamento de contas, que é algo muito comum pra gente, que a gente vive isso na vida pessoal. Você não gasta mais daquilo que você tem condições de pagar, ou pelo menos não deveríamos fazer isso. Então, quando a gente vem falando isso para ele, sobre planejamento orçamentário, sobre planejamento de comunicação, é um universo paralelo. E todas as vezes que nós conversamos com algum representante sindical, o ponto sempre volta para a comunicação. Todas as vezes. Eles não se comunicam bem. E eu acho que até um conteúdo muito relevante para a gente pensar, por exemplo, para os nossos próximos eventos. Tanto o Sindmais quanto o Movimento Sinds, eles têm um sentimento, os presidentes que eu converso, que assim, eu faço muito e ninguém percebe o que eu faço. Ninguém enxerga aquilo que eu faço. Mas você verdade. se comunica? Você fala para ele? Você faz... vamos falar de uma mídia barata? Você faz um post na rede social? Aí ele não tem rede social do sindicato. Ele não tem site do sindicato. E aí, como que o trabalhador ou as empresas vão descobrir, vão perceber ele, se ele não consegue ser visto? Não, você falou uma coisa que é super verdade, porque assim, se você me perguntar, o sindicato, eles têm ações relevantes, eles fazem coisas relevantes, eles fazem muitas coisas relevantes. Inclusive, posso provar isso, porque no Prêmio Sindmais a gente recebeu diversos projetos. Verdade. Que a gente ficou realmente surpreso, assim, muito surpreso com os projetos que estavam chegando ali. E a gente pensava, por que você não está mostrando isso para as pessoas? Isso. Porque coisas assim, e o que me encanta também, né, no meio aí, que tem a ver com essa coisa da mobilização que eu acabei de falar, mas é a questão de ações que eles fazem para além da base.
Então, a gente vê, eu recebi projetos assim, né? A gente recebeu lá, projetos que impactam não só a base ali dos associados, a categoria, o setor ali deles, mas que impactam a sociedade ali, no entorno, a Uau. comunidade. Então, você vê que eles estão fazendo a diferença, só que eles não comunicam isso de forma adequada. Então, eu percebo muito a comunicação dos sindicatos hoje, isso é algo que eles precisam trabalhar, né, junto com o planejamento. Planejamento, inclusive, eu acho que eles têm que fazer planejamento estratégico. Sim, Não é com fácil. todas as vertentes, né? Não é fácil. Você precisa ter uma pessoa que entende disso. Assim, minha sugestão hoje, sinceramente, é o sindicato, às vezes, não tentar fazer por ele sozinho. É trazer alguém que é um especialista, um profissional. Hoje tem pessoas que prestam serviço até autônomo, assim, que sabe fazer planejamentos. Consultores, né? Consultores, exatamente. Então, eu acho que a minha dica até nesse sentido é eles contratarem alguém que possa auxiliá-los. Eu, inclusive, conheço sindicato que contrata gente para fazer, junto com eles. Porque também não é assim, faz aí meu planejamento, tá? Me entrega mês que vem. Não a é gente isso. fazendo o nosso planejamento, a gente já tem dificuldade de executar. Imagina outra pessoa fazendo sem a gente chancelar ele. Não tem como eu pegar o planejamento da tua empresa e falar assim, Bianca, eu planejei aqui para você, só segue agora. Executa. Óbvio que não. Planejamento, gente, envolve colocar a mão na massa. Então, você tem que colocar os atores juntos. Tem que trazer as pessoas do próprio sindicato que estão no dia a dia, que falam com os associados, sejam os sindicatos, né, patronais aí, as empresariais, né, que falam com as empresas, seja o que fala com o trabalhador. Então, você tem que pegar a tua diretoria, pessoas de dentro do sindicato que estão no dia a dia, que enfrentam as dificuldades e trazer para sentar, para participar desse planejamento, que vai ser conduzido por uma pessoa terceira, que sabe conduzir, que vai dar a linha ali de como deve ser feito. Então, eu acho que o planejamento é isso. Aí, já na parte ali da comunicação, o que eu percebo? Os sindicatos, eles têm uma comunicação muito reativa. O que é a comunicação reativa? Ele responde ao que acontece, depois que já aconteceu. Então, surgiu o assunto, o problema, sei lá o que for, e aí eles reagem àquilo. Então, aí eles vão lá nas redes, gravam o vídeo, soltam uma coisa... Se explica, ou tenta trazer justifica. Exato, tenta trazer uma solução. Sim. Mas, assim, é muito reagente, né? O próprio nome fala, comunicação reativa. É que reage a alguma coisa que já aconteceu. Não é uma comunicação que é proativa, é diferente. Então, o que eles têm que buscar? Fazer uma comunicação que é proativa. O que é a comunicação proativa? Ela prevê o que vai acontecer. Então, você tem aquela visão de futuro, que isso dá pra gente explicar também como é que você se adquire isso, né? Para você adquirir isso, como é que eu vou prever que isso vai acontecer? Como é que eu vou... Tá muito ligado no planejamento. Pensa, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, você tem diversas ferramentas, e eu acho que nosso objetivo aqui não é falar para o presidente que ele tem que ser um especialista. Tanto que nós estamos falando para contratar um consultor, sugerindo a contratação de um consultor especialista. Mas quando a gente faz o planejamento, tem vários exercícios ali que é exatamente isso, prever as possíveis ameaças, as possíveis fraquezas de todo o planejamento durante a execução dele. E aí a sua fala de ser uma comunicação reativa, a gente amarra em tudo, porque se não existe o planejamento, vai ser reativo mesmo. Ele não previu nada. Ele não pensou que aquilo poderia acontecer. Você só vai responder o que acontece. Perfeito. Você vai ficar apagando incêndio toda hora. Apagando incêndio. Perfeito. E aí... o presidente nos chama e muitas das vezes assim, olha, eu preciso de ajuda para a reeleição. E aí, vamos pensar assim, uma reeleição, ela é estruturada em 1 mês? Em 2 meses? Poxa, você precisa fazer um trabalho, assim, muito bem feito. E aí nós vamos conversando com os presidentes. E o que você fez durante seu mandato? E é exatamente o que você trouxe, projetos excelentes. E você contou durante a execução? Você falou, poxa, conseguimos isso, fizemos isso de melhoria. Sindicatos que têm clínica médica, que fornece ali consulta ginecológica, consulta médica, tem salão de beleza dentro do sindicato, mas ninguém sabe.
fica vazio a clínica. Ou isso quando ele não liga pra gente, fala assim, eu preciso de ajuda em um agendamento, num sistema que me ajuda no agendamento, porque ninguém agenda. Mas o problema não é sobre a execução do agendamento. Será que eles sabem que existe isso disponível para eles? E aí a gente fala, presidente, não existe construir reeleição às vésperas, né, da eleição. É um processo que tem que ser construído. E aí, sem planejamento, sem comunicação reagente. O que a base vai lembrar na hora de reeleger? Esse presidente que estava ali só estava apagando incêndio. Só fez comunicação reativa, do jeito que você falou. Só veio ali se explicar algo que aconteceu, então eu não quero ele. Porque não viu nada do que foi feito. Esses projetos maravilhosos que que eles mostraram no prêmio Sim Demais, a gente percebe que tem várias ações e que eles não falam. Existe comunicador, sistema, nenhum fornecedor vai conseguir entregar, porque esse é um trabalho que precisa ser conscientizado com o presidente, com os dirigentes sindicais, de que precisa ser feito, e eles precisam botar a mão na massa, assim, nesse planejamento. Juliana, eu vou pedir sua instrução, como você acha que eu deveria comunicar isso melhor? Porque você faz um excelente trabalho de comunicação, mas ele já tem que vir assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, foi assim, foi difícil, foi fácil, eu tive que lutar. E aí, a minha percepção é que a base só lembra do sindicato na hora da convenção coletiva. E aí é aquele arranca-rabo, porque ninguém quer flexibilizar. Eu sei que todos os lados têm interesse e uma negociação sempre é muito difícil, tem que ser um ganha-ganha mesmo, mas é sempre muito à flor da pele, é tudo muito sanguíneo, porque não existe o diálogo durante. E aí também, eu me lembrei agora, você falando de um exemplo, eu não vou citar nomes aqui, né, da empresa, mas tem um CEO de uma grande empresa que eu tive, eu lembrei de um exemplo que ele deu, falando dessa parte das eleições, né, das convenções coletivas, ali, as assembleias, tal, né, como se preparar para isso, como organizar para que flua, para que no dia não seja todo esse tumulto, né? E aí eu me lembrei dessa história que ele contou. Eu estava numa reunião, que inclusive fui falar sobre o Sim Demais, né, com essa empresa, uma empresa que eu estava captando ali. E aí ele me mostrou, é uma empresa muito grande, eles têm milhares de trabalhadores, então, para você ver como é possível fazer, mesmo sendo uma empresa muito grande, né? Então, às vezes fala assim, não, só consegue fazer se for poucos trabalhadores, se for uma empresa pequena, tal. Não, a empresa é bem grande, não vou citar nome aqui. E ele me mostrou mesmo, na tela do computador, ele abriu a tela do computador dele, ele me mostrou como é que ele junto com o sindicato, que era o sindicato da base dele, lá que representava lá os trabalhadores, no caso era um sindicato laboral, como é que o sindicato atuava. E eu achei realmente fantástico. Até uma hora, assim, eu preciso ver se ele quer palestrar sobre isso no Sim Demais. Porque, legal. Assim, o CEO da empresa estava elogiando o trabalho do sindicato. Como é que eles faziam? Então, antes da assembleia, né, da convenção ali, eles envolviam os trabalhadores. Então, eles faziam lá as pesquisas, as enquetes, pediam sugestões de pautas, quais são as sugestões, mudanças que vocês querem fazer, né, que tange a direitos. Então, eles eram muito participativos. Eles traziam esses membros para participar. Então, e tudo isso no período antes, né? Então, ali, alguns, não sei mencionar quanto tempo antes, mas eles faziam tudo isso. E aí ele mostrou até, inclusive, como que eram os comunicados que o sindicato mandava para a base ali dos trabalhadores dele. Ele foi mostrando na tela do computador para mim. Olha aqui como é que eles fazem. E aí o pessoal vai sugerindo. Claro que assim, como é uma empresa muito grande, eles tinham alguns representantes dentro da empresa. Elegiam algumas pessoas que participavam mais ativamente das reuniões. Mas as pessoas podiam fazer essas votações do que, de fato, elas que ia fazer de benefício, que ia trazer para eles, que, de fato, ia mudar a vida deles ali. E aí, quando eles chegavam no dia da assembleia, da convenção, da negociação ali, já estava tudo muito resolvido, porque já tinha sido discutido alinhado com quem, de fato, deveria ser. Então, assim, olha a importância, que é outro aspecto também que é importante falar aqui hoje, do diálogo
com a sua base, né? Seja nos negócios, né? Para os empresariais, seja com as empresas, né? No caso dos empresariais, seja com os trabalhadores. Então, assim, como é importante você conhecer, porque o que eu acho que você acha só é o que nós achamos. Sim, né? perfeito. Não é o que a massa acha. Sim. Então, ele me mostrou, eu achei fantástico. É uma empresa muito grande. E aí eu falei, bom, se essa empresa, com esse tanto de trabalhadores, está conseguindo fazer com o sindicato, conseguiu juntar aí os atores e fazer o negócio andar, todo mundo pode fazer. Pode conseguir. Você está contando isso, você não sabe o conteúdo do podcast que nós fizemos ontem. Mas é exatamente isso. Ontem a gente estava aqui com a DHL, que é uma gigante de logística. Conheço. E ela tem alguns representantes sindicais e ela faz exatamente esse trabalho que você está falando. Olha aí. Nem é essa empresa que eu dei de exemplo, não. tá, gente? Ela faz esse trabalho dentro dos sindicatos, ela vai dentro dos sindicatos para que eles consigam fazer esse processo de negociação fora da database, fora da negociação, para que na hora da negociação fique fluido, exatamente como você falou. E essa percepção que você trouxe, se uma gigante, e não tem a ver com dinheiro, ou com poder de negociação, porque pelo menos ela tem que negociar 58 convenções coletivas. Imagina. Num ano. Por isso é tão importante os sindicatos, né? Sim. Como é que uma empresa ia conseguir fazer isso sem o sindicato? Sim, Não tem respaldo jurídico. Para eles é muito importante todo esse processo, assim, a participação, a atuação do sindicato em tudo isso é fundamental, assim, para o diálogo, para tudo, né? Para a democracia, eu acho que para tudo. Eu concordo. Me conta, já indo para o nosso segundo bloco aqui, para falar sobre repercussão e fortalecimento da imagem sindical. Por que você acha que alguns sindicatos conseguem se destacar e outros ficam invisíveis? Bom, essa pergunta boa. Eu acho que alguns sindicatos, assim, eles têm... volta um pouco do que a gente falou, né? Eles conseguem comunicar melhor o que eles estão fazendo. Então, o sindicato que consegue comunicar melhor o que ele está fazendo, ele já está muitos passos à frente de quem não faz isso. Então, acho que o primeiro ponto é essa questão da comunicação. Então, e hoje a gente tem muitas, a gente pode até falar aqui depois também, muitas ferramentas para... Eu ia perguntar isso, se você fáceis quiser. aí, que são fáceis de usar, que muitas hoje até sem custos, aí a gente pode citar aqui. Então, eu acho que os sindicatos, que os que estão à frente, eles estão comunicando melhor, sabe? Eu acho que e eles também estão com o diálogo. Acho que você conhecer a sua base é fundamental. E a gente vê que a maior parte dos sindicatos não conhece a base, não tem nem os dados dessas pessoas. Sim. Aliás, muitos sindicatos agora interessados em buscar essa base, né? Depois da reforma e tudo isso, assim, a gente vê os sindicatos procurando aí tecnologias para ajudar eles a encontrar esses dados. Quem são os meus sócios, né? Nós temos uma funcionalidade dentro do sistema que faz essa busca. Aí. Exatamente por causa dessa demanda. Fantástico. A gente já consegue trazer todos os quinais dentro da abrangência do sindicato para que ele consiga saber quem são os sindicalizados ali para poder fazer comunicação, para poder fazer cobrança da contribuição. É uma mão na roda. Eles nos procuram, inclusive, esse mês a gente fechou alguns contratos com exatamente essa demanda. Só veio de indicação, falando, então você consegue fazer a pesquisa para mim? Do quão importante é o dado. Então, isso comprova o que eu acabei de falar, que eles não têm os dados, né? Não tem. Perfeito. Não tem. Então, assim, a maioria não tem. Então, que bom que tem, ó, tá vendo? Tem tecnologias para hoje em dia, né, gente? Com inteligência artificial, tem muita coisa que dá para ser feito. Então, eu vejo que, assim, falta essa coisa de dialogar com a base. O sindicato que ele aparece mais, que ele tem visibilidade, primeiro passo que ele tem que fazer é conhecer a base dele. Porque se eu não entender o que você tem de dor, quais são suas dores, né? Como é que eu vou
Para onde eu vou? Uhum. Se eu não sei nem quais são as dores do meu público, Uhum. né? Para fazer qualquer coisa, acho que o primeiro Tudo. passo é esse. Você precisa conhecer Uhum. o que tá incomodando, o que tá ruim, o que não tá legal, o que a gente precisa melhorar. Uhum. Então, e aí a gente vê os sindicatos que estão se destacando, eles estão fazendo isso, eles conhecem, aí eles se utilizam de pesquisas, né, de enquetes, eles também promovem os eventos, eles Sim. reúnem essas pessoas, eles Sim. conhecem essas pessoas até, às vezes, muitas vezes até próximo, de maneira próxima, e eles estão coletando essas informações. A partir dessas dores, eles estão criando soluções para isso. Sim. E aí, legal, criamos, tem coisas legais aqui para a gente fazer. E aí eles estão comunicando da forma certa, né? Utilizando aí. Hoje tem muitas ferramentas, hoje essa questão do digital. Você tem muita coisa que você pode usar Tem que buscar, né? Tem que ser curioso, porque nessa época, igual você falou, tem tantas ferramentas, tantas opções, que assim, é um leque, é um cardápio. Você tem que abrir ali, ver qual que se adequa mais, mas tem para todos. São coisas assim que eu falo, gente, que você pode oferecer, assim, o sindicato pode oferecer ali de serviço hoje, que seria, sei lá, no caso de um sindicato que é empresarial, Uhum. ele pode promover debates ali, fazer, sei lá, um café com especialistas, trazer alguém que é especialista em determinado assunto que está Contribuindo tá ali com com a alguma base, demanda. exato, a base deles, olha, tem um assunto aqui que a gente precisa, que eles identificaram alguma coisa que precisa ser solucionada. Ah, e o nosso fez isso. Ano Trazer, né? passado, o nosso sindicato trouxe um curso de... Uma mentoria, não é um curso, uma mentoria de vendas. Quem não tem problema de vendas? Ó, todo mundo que vende. Todo mundo que vende, logo todo mundo. E eu achei de uma riqueza tão grande que eu fui formalmente comunicar ao sindicato. Que legal, que ação assim, que me faz querer participar. Porque gera riqueza para mim. Porque aquilo ali vai me contribuir para as minhas dores do dia a dia. E eu não sei como que ela descobriu isso. Se foi por uma pesquisa, ela me perguntou e eu respondi. Eu não lembro. Eu sei que eu achei assim como um presente aquele curso. Foi Então, excelente. E hoje tem uma coisa maravilhosa que é você poder fazer online. Ele Verdade. pode ficar gravado, pode Verdade. colocar no canal do YouTube lá do sindicato e ficar lá. A pessoa não precisa. Porque as pessoas hoje na agenda tá complicada, às vezes a pessoa não Sim. consegue assistir naquele instante. Mas tá lá, tá gravado, é só divulgar depois ali, a pessoa vai poder acessar a qualquer momento e assistir. Perfeito. Então, assim, no momento que ela puder, do dia, da noite, o horário que ela puder, ela vai poder assistir. Então, isso eu acho que é uma coisa simples, Sim. baixo custo para o sindicato fazer algo assim. Você vai trazer um especialista ali que provavelmente não vai te cobrar, porque a pessoa também quer divulgar o trabalho dela. Sim. Então, e é uma pessoa que entende sobre o assunto, ela vai poder dar contribuir ali para o crescimento. Então, eu acho que no caso dos empresariais isso funciona, dos de trabalhadores também funciona, mas esse eu acho que funciona bastante aí, porque a empresa tem, né? Tem, igual você falou, vendas, um assunto super pertinente que, Todo mundo né? tem Ninguém demanda. tem esse problema, todo ninguém mundo vende tem muito bem. problema de liderança. Ninguém tem, né? Então, assim, lidar com as pessoas, né? Então, é muito isso. Então, e já no caso ali, uma dica daí para os sindicatos de trabalhadores, trabalhador tem muita dúvida trabalhista, né? Então, você tem um canal de dúvidas express, assim, dentro do WhatsApp. Perfeito. E hoje, né, já tem tecnologia aí de inteligência artificial que te ajuda a responder também de forma rápida. Sim. E ontem mesmo vi uma palestra brilhante sobre isso. Ou ter pessoas mesmo que fiquem ali respondendo esses assessores. Eu acho que Essas dependendo do dúvidas, né? assunto, talvez tem que direcionar realmente para uma pessoa. Não dá para ficar só num chatbot, né? E eu acho que isso é super importante para um sindicato de trabalhadores, porque os trabalhadores, eles têm muitas dúvidas, né, trabalhistas. Ai, será que eu posso ir? Será que isso aqui que a empresa está fazendo está correto? Então, ele tem dúvidas. Às vezes, quando ele é demitido, tem muitas dúvidas. Então, é uma coisa simples, baixo custo, que todos os sindicatos... Geraria Olha, os que riqueza, não né? têm, deveriam fazer, ou ontem já, né, já deveriam estar fazendo, porque é algo simples, fácil, barato e que vai trazer um resultado. A pessoa já vai se sentir acolhida. Poxa, tá me respondendo, tá me dando atenção, tá me ajudando aqui no momento que eu precisava de uma orientação jurídica e tal.
Eu acho que é isso. Ano passado, eu acho que no Movimento Sims, você já tinha voltado para São Paulo quando a gente palestrou sobre isso. Nós estávamos falando sobre IA também e sobre como é possível hoje criar respostas pré-configuradas para dúvidas muito parecidas para trazer essa agilidade. Ele tem um grande número de atendimento. Então, isso que você falou, muitas pessoas, muitos trabalhadores ligando para tirar dúvidas muito parecidos. Vamos criar um FAQ. A grande maioria são parecidas. Grande maioria. Vai ter uma ou outra que foge ali do script. Que é o que você falou. Aí a gente direciona aquilo que foge. Aí, até essa. Foge, direciona, cria o script para ela, porque quando ela aparecer de novo, já está... Exato, já está configurado. Já está configurado. E aí nós falamos, no final do Movimento Sindes, sobre esse chatbot, sobre o quanto a IA, a inteligência artificial, o chat GPT hoje está tão fácil fazer essas configurações. Quando ele conversa comigo, é isso que eu falei, é um universo paralelo para ele e ele precisa modernizar, porque a tecnologia não é uma opção. Não. Hoje não mais. É obrigação. É obrigação. Então, eu quero melhorar o atendimento, eu gasto muito com atendimento e eu quero gastar com tempo com a base. Vamos buscar uma forma de responder mais rápido com respostas pré-configuradas, de forma que você se preocupe com a base, ir lá conhecer, fazer planejamento, fazer uma comunicação mais assertiva. Então, buscar a forma, sair desse lugar de passividade, de reatividade, de reação, de apagar incêndio, de todas as formas, para você ser intencional e estratégico, do jeito que você falou. Tem que virar essa chave, assim. Hoje tem muitas ferramentas. Sim. Na internet hoje você encontra muita coisa gratuita, né? Até você perguntou, né, de algumas ferramentas, assim, até para a área de eventos, comunicação, que ajuda ali na comunicação. Tem muitas ferramentas boas. Hoje você tem, fora as redes sociais, que já são um bom termômetro ali, né? Para você mexer e divulgar e tudo mais. Mas você tem o Canva hoje, que você cria apresentações, cria posts, cria artes, né? Você conheceu o Gama? Design gráfico. Não, esse não. Gama app, maravilhoso. Faz a apresentação. Tá vendo? A gente também vem e aprende também no podcast. Muito bom. Isso aí. É uma IA nova. Pesquisa para você ver. É parecido com o Canva, mas ele faz seu conteúdo. Você coloca seu conteúdo e ele já cria para você seu conteúdo. Olha aí. Excelente. Não, hoje próprio chat GPT, OpenAI, o do Google agora lá também, o Gemini, você cria conteúdos para o blog. Sim. Claro, você tem que saber fazer utilizar, uma curadoria, né? Até ontem foi legal que nessa palestra que eu participei, eu era um especialista em IA, e aí ele falou que primeiro passo para quem... Né, primeiro passo é abrir a conta. Abriu a conta lá, né? Abriu a conta na ferramenta. E você não sabe usar a ferramenta, você já faz a primeira pergunta para ela essa. Né? Como usar? Como é que eu uso você? Já se apresenta, olha, eu sou um sindicato da área tal, meu público é esse, minha atuação é essa. Como é que eu uso a ferramenta aqui? Como é que eu posso utilizar a ferramenta aqui do ChatGPT? Me ajuda. O próprio ChatGPT já vai te dar uma resposta de como você vai utilizar ele, de como você pode escrever os scripts ali, os prompts, né, que eles falam, para que ele possa te ajudar mais efetivamente, você fazer perguntas mais assertivas e assim também ter respostas. Tem que ser curioso, mais na corretas era da ali. tecnologia, curioso. E aí, vou fazer uma pergunta e você pode ficar à vontade para poder até falar do evento. Tá. O que você acha que o sindicato pode aproveitar de eventos, por exemplo, como o seu e como o meu, para fortalecer a marca dele como uma instituição focada, engajada em ajudar a base? Tá. Hoje a gente tem vários eventos, assim, eventos os eventos corporativos, né, vamos falar assim, a gente tem milhares de tipos, não tem uma afinidade, não dá nem para eu falar todos eles aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui só falando deles. Sim. Mas eu coloquei até alguns aqui que eu acho que é importante trazer, porque eu acho que é importante para os sindicatos. Eu me foquei no sindicato, né, na atuação sindical. Então, e até com base em projetos que nós recebemos ali também. Então, eu acho que é importante. Tem um tipo de evento agora, o nome até é meio diferente, que chama Hacktowns.
Então, tem os hackathons sindicais já. Olha como já tem sindicato fazendo isso. Inclusive, a gente Super premiou comum um na lá. tecnologia, né? Super. Mas para o movimento sindical deve ser assim. É Eu uma tô coisa achando inovador. inovadora. Até para Super. a área de eventos também é, assim, é um evento, é um tipo de evento inovador, de atividade, de ação ali. Você reúne equipes, pessoas ali, né? Eles falam que é até uma maratona, é um evento que ele pode durar aí de 12 até 36 horas, né? As pessoas dormem, tá, gente? Elas param pra dormir. Mas é uma maratona. Então, elas ficam reunidas no mesmo espaço, criando soluções para problemas que eles identificaram ali do setor. Então, eles criam essas soluções. Eles ficam ali o tempo inteiro criando, Pensando. traz desenvolvedores, até o pessoal que é mais ligado a softwares, eles trazem também, designers. Enfim, aí eles começam a criar essas soluções. Eles não saem dali enquanto eles não saem com alguma coisa concreta, com essa solução. Então, eu acho que isso é fantástico, porque todos os setores, todos os sindicatos, todo mundo tem algum problema acontecendo. É que você só não acha que não tem se você não investigar, mas Verdade. tem. Então, eu acho que esse tipo de evento é muito legal. Eu acho que trazer... Primeiro que você vai envolver as pessoas nisso, vai trazer também pessoas de fora que possam contribuir. Então, é um tipo de evento que eu acho muito válido hoje. E ele está muito focado também nas tendências, né? Então, eu acho que isso é importante. Evento de conteúdo. Bom, sou adepta porque a gente faz um evento assim, né? Que é o Sind Mais. Mas eu acho muito importante os sindicatos não só participarem, mas também promover eventos de conteúdo, que a gente já falou um pouco aqui. Você citou a mentoria aí do teu cliente. Eu acho que é fundamental hoje. Hoje as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, né? As profissões estão mudando. Então, você poder fazer... a gente já vê sindicatos fazendo isso com glória até. Que é você requalificar. Não é você qualificar. Você qualifica quem ainda não sabe nada. Não tem qualificação. Mas olha que importante também, né? Porque às vezes o jovem que está entrando ali no mercado de trabalho, você precisa qualificar ele. Porque ele nunca trabalhou, ele não tem experiência nenhuma. Mas e a pessoa que já está no mercado de trabalho há muito tempo? Que já está ali com seus 40 e 50 anos, já está ali trabalhando há 20, 30 anos. A profissão dela mudou numa velocidade absurda. E agora as profissões, elas mudam. De ano a ano, você já vê várias novidades acontecendo, né? A tecnologia, ela está fazendo isso e ela vai fazer isso cada vez mais rápido. Quem não tiver à frente, quem não ir, quem não participar, quem não buscar informação, se qualificar, ela não vai conseguir acompanhar, infelizmente, como já aconteceram com algumas profissões. Então, assim, olha que importante o papel do sindicato também de requalificar essas pessoas. Né? Da categoria deles, até estou falando ali. Você pode também fazer além Externo, da sua base. Mas o quão importante... Tem um sindicato que foi ganhador do prêmio, ganhou em primeiro lugar até, que eles criaram... Até vou citar o nome da plataforma, que as pessoas podem pesquisar mais depois, porque... Realmente é brilhante esse projeto. Esse projeto é apaixonante. Assim, eu sempre falo dele porque é muito bom. Que é um projeto que chama Sind Play, foi desenvolvido lá pelo Sindipd de São Paulo. E é uma plataforma que tem mais de 80 cursos. Eles já estão há 10 anos aí promovendo esses cursos, que é uma área de TI. Você imagina, a área de TI deve ter atualização mensal. Não é nem anual. Se a nossa tem, multiplica o dele. Não, a deles deve ser uma coisa assim louca, né? Então, eles têm uma plataforma lá, acho que são mais de 70 cursos. Eles chamam até de Netflix, né? Netflix da TI. Legal. E aí tem vários cursos, ele me mostrou tudo aquilo acontecendo, como é que é. Então, e esses cursos, ele tem um valor de mercado de mais de 80 mil reais. Então, você que é profissional do TI, se você fosse contratar para fazer esses cursos, você teria que desembolsar 80 mil reais para fazer esses 70 cursos. Exatamente. Então, você vê assim, olha a importância do sindicato de requalificar as pessoas. Então, porque elas, como eu falei, né? A velocidade das mudanças que estão impactando aí as profissões. Então, as pessoas precisam estar sempre muito bem atualizadas para elas se manterem ativas no mercado de trabalho. Verdade. E aí, quando você conta
atualização, eu vou fazer o link com aquilo que você falou lá no início. É ele olhar para a base, ele entender o desejo e as necessidades da base, porque eu tenho certeza que o SINDI-PD não teria feito algo tão extraordinário se ele não soubesse que isso é uma dor dos sindicalizados dele. Com certeza. Pensa, imagina assim, ele deve, provavelmente, a gente está no universo de tecnologia, então eu sei que é uma linguagem de programação nova todo dia. Provavelmente, deve passar o curso, cada graduação deve ter várias linguagens de programação. Então, ele sai da faculdade e nasceram várias novas. Então, qual é a necessidade? Ele sabe que ele precisa buscar essa atualização de forma constante. Ele não vai parar de estudar. Faz muito sentido isso. E olha é de uma riqueza. Que forma fantástica, né? Inovadora, criativa, tudo, né? Uhum. De manter o seu sócio ativo, né? Uhum. Dentro do sindicato, participando. Olha, eu falo, se tivesse isso da minha área, eu já estava inscrita lá, já estava pagando esse sindicato, fazendo tudo certinho. Minha Netflix de comunicação. Por favor, sindicatos aí de eventos, De comunicação, pensem nisso. Porque eu acho que pode cobrar até a mais que a gente paga, porque é uma coisa que é tão válida. Você vê benefício. Exatamente, vai agregar na sua vida. Sim. Dali a pessoa pode se qualificar, a pessoa que é aplicada, que participa, daqui a pouco ela vai conseguir cargos e ela vai é só numa crescente aí na carreira dela. Então, eu acho que isso, olha como é válido. E não vai nunca pensar, será que eu pago ou não a contribuição? Vai pagar com gosto, não, você vai pagar... Assim, aquele primeiro boleto lá do mês, porque eu sei que eu preciso. Estão batalhando por um dia de trabalho anual, eles vão pagar uma semana de trabalho por isso. Olha, pelo sinceramente. Benefício. Exatamente por isso que eu falo. É por isso que é importante, igual você falou mesmo, dialogar. Eu acho que a palavra é diálogo. O diálogo é muito importante com a base e com as empresas ali também, do que o sindicato também representa, porque também as empresas hoje, né, com tanta mudança, assuntos aí, por exemplo, reforma tributária. Gente, qual é a empresa que não tem dúvida da reforma tributária hoje? Todas têm. Ramo de serviços, que vai ser um dos setores aí mais afetados pela reforma tributária, tá todo mundo com muitas dúvidas. É um assunto muito técnico, né? Envolve muito cálculo, muitas coisas que a gente não tem noção. Então, os sindicatos têm esse papel importante de informar também e de qualificar. Ótimo. Aí. Então, fiquem atentos aí. Eu tô aqui olhando minha colinha e acabou que a gente passou um tanto. A gente passou um tanto de tópico, porque foi muito fluido. Sim. Eu queria que você contasse mais do objetivo do Sindi Mais. Qual a contribuição que você deseja para os sindicatos com o Sindi Mais? Essa é fácil. A nossa missão hoje é impactar as instituições. Nosso foco é muito no sindicato, seja sindicato de trabalhador, seja sindicato empresarial. Então, nosso foco é ajudar o sindicato em tudo isso que a gente falou aqui hoje, mas de que forma? Através da informação, do conteúdo, do conhecimento. Quando a gente pensa num tema para discutir no Sindi Mais, inclusive ano passado a gente levou um tema que às vezes as pessoas pensavam, não, mas esse tema, a gente falou da escassez da mão de obra. Por que a gente trouxe esse tema? Porque os sindicatos trouxeram essa dor para a gente. De que é real. É real, que assim, vários segmentos sindicais aí estão sofrendo bastante com essa crise. Não vou entrar porque não é meu tema, tá? Não sou eu a discutir isso, mas a gente traz as pessoas que são boas para falar sobre isso. Então, a gente foi procurar gente que sofre, que passa por isso, que ações que ela tá fazendo. Então, a gente está muito focado nisso. Ano passado, a gente trouxe muitos temas novos ali. A gente falou de inteligência artificial aplicada para sindicatos. Então, como que o sindicato pode fazer isso ali no dia a dia? A gente falou de empreendedorismo sindical, a gente falou sobre isso. A gente falou da reforma tributária também. Comunicação, eu acho que comunicação e marketing, exatamente. Comunicação digital, que é um tema também que a gente está falando aqui, super importante. Os sindicatos precisam, de fato, entrar nesse mundo digital. Você falou aqui, é muito verdade. Tem que fazer essa passagem, né? E então, assim, o Sindi Mais, ele nasceu com esse propósito. A gente quer impactar as instituições
e promover o crescimento das instituições sindicais no Brasil. Então, acho que o nosso foco é isso. Então, tudo que a gente planeja, a gente está sempre focando, isso aí tem a ver com o que a gente quer? Tem? Não tem. Então, a gente se pauta muito por isso, ali na criação do programa, do evento, nas pessoas, nos atores que a gente traz para o palco para falar sobre determinado São assunto. A gente sempre busca grandes muitos nomes, especialistas. Tem também os grandes nomes. Tem um pouco do marketing também, né? A parte mais comercial também do evento, que a gente já trouxe ali grandes, né? A gente já levou ex-presidente, a gente já levou Michel Temer, já levou o atual presidente, o Lula, já teve lá. Grandes empresários, Luísa Trajano já teve lá, ministros, presidente da Câmara. A gente tem que trazer, porque também o governo participa de todas essas 100%. discussões, né? Não dá para discutir esses parte. assuntos sem trazer o governo também para a mesa, sem discutir isso com eles. Eu acho que a gente tem que trazer todos esses atores aí para o bate-papo, trazer os dirigentes também sindicais. Todo ano a gente está convidando ali dirigentes aí de destaque do meio, que estão sempre à frente também, pessoas que estão muito antenadas. E a gente busca muito trazer tendências. Eu acho que é importante essa parte do conteúdo, das tendências, o que vai acontecer, das novidades que estão aí passando aí pelo setor, atravessando esse setor. Então, eu acho que o nosso trabalho é muito isso, né? Por isso que eu tô aqui hoje também, porque eu acho que é importante isso tudo que vocês também estão fazendo. Tudo que informa, que traz conteúdo, que pode agregar, que pode transformar, eu acho que é nosso papel, né? Sim. Eu acho que é muito importante. Eu tenho algo muito claro, assim, na minha mente. A Efetiva você chama de agência, É uma né? agência, é uma agência de comunicação e de eventos. E hoje o nosso Apesar da nossa área ser mais eventos, mas a gente também faz comunicação, mas o foco hoje é mais eventos. A gente trabalha com o sindicalismo, a gente trabalha com o movimento sindical. Então, nós não existiríamos, eu acho que, como você tem outras vertentes, talvez não seria 100%, mas eu existo se o sindicato existir. E quando você fala que você levanta as temáticas, me faz refletir sobre uma triangulação muito boa, pensando assim, você levanta ele fala as dores, você traz um representante para poder falar sobre essas dores e como ele pode solucionar, e eu ajudo ele no dia a dia, como solucionar isso. Então, essa busca, e já direcionando para o fim, que nós falamos aqui sobre planejamento, sobre comunicação, não trabalhar de forma reativa e sim ativa, de ir lá para dentro da base, conhecer a base. Isso tudo nós não conseguimos fazer por eles. A gente pode dar todas as dicas, mas se ele não colocar a mão na massa, representar de fato no dia a dia, nada do que a gente sugerir aqui vai fazer sentido. Então, eu percebo você como uma ferramenta ali de trazer para ele instrução daquilo que pode ajudar ele a fazer o sindicato crescer. E eu como uma execução de como colocar na massa. Vamos botar a mão na massa aqui de como fazer. Como fazer planejamento. Vamos fazer planejamento orçamentário, planejamento financeiro. Como que nós vamos mandar mensagens para toda a nossa base? Como que nós vamos mandar contribuição para toda a base? De forma em lote, para a gente não fazer manual. Você tem a tecnologia para fazer isso Perfeito. De forma fácil. Sim, perfeito. Né? Rápida ali, você consegue ajudar muito eles nisso. Então, Sim. gente, hoje, olha que bom, né? Porque antigamente não tinha nada disso. Exato. Agora eles têm isso ainda, gente, de forma E eles faziam... acessível, assim. Além de tudo, é muito acessível, é fácil de mexer. Porque antigamente tecnologia assustava, né? Sim. Você falava assim, nossa, vou ter que fazer um negócio. A pessoa já tinha pavor. Hoje em dia é uma coisa tão... Você tem tutoriais, vocês têm pessoas para instruir o tempo inteiro, né? Muitas vezes vocês até acabam fazendo muita coisa por eles. Por eles, sim. E a conta não fecha, porque na minha cabeça, há anos atrás, ele conseguia fazer isso e não tinha a tecnologia, a facilidade que tem hoje. Então, deveria estar em outro patamar. Porque pensa, na época
da criação dos sindicatos, e eu não vou lembrar o ano, assim, que teve maior representatividade deles, eles faziam isso boca a boca. Ele ia lá na base, ele de fato conhecia. Hoje que ele tem ferramentas de rede social, ferramentas de marketing, né? Os softwares. O software, exatamente. Vamos falar. Hoje ele tem Instagram, hoje ele tem WhatsApp, ferramentas de comunicação, e-mail marketing. E ele tem não monte consegue. De coisa, né? Tem um tanto. A gente poderia falar vários fornecedores, inclusive. Fala. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, fazer vídeo hoje, né? Tem TikTok, tem os Reels do Instagram, tem os Shorts. Tudo que você falou aí, né? WhatsApp, redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Não dá nem pra citar tudo aqui, gente, que eu não vou lembrar de tudo. Sim. Então, hoje tem e-mail marketing, né? Num clique, você dispara para uma base inteira ali de e-mails. Que é importante daí também eles terem esses contatos, né, atualizados aí da base. Na nossa então, ferramenta... tem muita coisa, né? Fazer as comunidades também dentro... do WhatsApp. A comunidade segmentada, às vezes, para determinados assuntos. Cria comunidades, pessoas ali, atores que vão tocar aqueles assuntos dentro daquelas comunidades segmentadas por assuntos mesmo, porque o sindicato também, né, às vezes, ele atravessa ele tem várias frentes de atuação, de trabalho. Então, elege representantes para tocar tais assuntos, abre uma comunidade. Estou falando assim, de forma ágil, hoje você consegue entregar. Tá na palma da mão das pessoas, é o lugar onde elas mais estão hoje, é ali, né? No celular. Nós lançamos esse ano uma ferramenta nova. Não é nova, né? É o WhatsApp. Mas o nosso WhatsApp, dentro do sistema, ele faz comunicação em massa e ele consegue fazer essas categorizações. Então, pensa no quão fácil é hoje eu mandar assim, deixa eu escolher uma categoria aqui, dentro do sindicato tem várias categorias. Deixa eu escolher essa, deixa eu comunicar só com essa. Deixa eu fazer pesquisa aqui no WhatsApp, porque eu não conheço ninguém hoje que não tem WhatsApp. Você conhece? Não conheço. Então, vamos mandar vídeo. Vamos fazer um vídeo aqui, mandar para a categoria e falar, gente, hoje nós fizemos isso pela categoria. Hoje nós conseguimos esse benefício pela categoria. E o vídeo ela pode fazer sem custo também. Né? Com o celular dela. Pode usar aplicativo CapCut, pode fazer um custo gratuito. Perfeito. E ela só precisa o quê? Importar o vídeo para dentro do sistema. Se ela não tiver o sistema, ela ainda consegue fazer manual, mandando um para um. Mas vamos supor que ela queira agilidade para mandar para vários. Ela consegue, cria o conteúdo, não precisa de algo bem estruturado, não precisa de um fundo. Ele só precisa ser genuíno, transparente naquilo que ele fez. Manda para a base, comunica com a base. Eu acho assim que nós não estamos trazendo algo disruptivo para eles. Nós não estamos falando sobre algo disruptivo aqui. E eles precisam, com muita urgência, se adequar a esse essa nova tecnologia, que não é opcional, como a gente falou, é obrigatório para que eles sobrevivam. Não estou falando de algo assim extraordinário. É sobrevivência hoje, tecnologia. Tá todo mundo com tecnologia. Quem não estiver, vai ficar anos-luz atrás. Então, eu acho que, assim, a gente conseguiu contribuir, assim, com muitas dicas. Eu acho que a gente passaria o dia inteiro aqui contando nossas experiências e nossas dicas para os sindicatos. Então, eu acho que o meu desejo é falar para vocês que o que nós temos? O evento do Sindimais, nós temos o nosso trabalho para poder apoiar no dia a dia, com as dores. Pode ser que você não consiga trazer para dentro do evento um conteúdo, mas se ele comunica com você e fala, Juliana, eu tenho essa dor, você consegue me indicar alguém para me ajudar nisso? Com certeza a gente vai ter gente para indicar. A mesma coisa com a gente. Então, tem que movimentar, tem que levantar, trazer as dores e buscar formas de resolver aqueles problemas para que o sindicato continue ativo e operante, para que a gente também continue ativos e operantes. Exatamente. Né? E participar, né? Isso. Participar, porque eu vejo, às vezes, que eles... Não é só porque é óbvio que eu quero que todo mundo esteja no Sindimais e tudo mais, mas eu acho que a parte você estar dentro de um ambiente de negócios que tem outras pessoas do seu segmento, isso oxigena muito o seu trabalho. Né? Você poder
Às vezes um insight que você vai ter numa palestra. Pra mim é sempre assim, é uma chave Às na vezes palestra. eu também. Olha, gente, já teve várias mudanças maravilhosas que eu já fiz dentro da minha empresa, dentro de algum evento, que foi insight que eu tive assistindo algum curso, alguma palestra, estando em algum evento, conversando com alguém. Você fala, nossa, que interessante. Agora mesmo aconteceu isso aqui. Depois Uhum. que terminar aqui, eu vou conversar com você. Tá bom. Ótimo. De uma coisa que você acabou de falar. Uhum. Então, eu acho que é Ótimo. isso. A troca é muito. O networking é muito Perfeito. importante, né? Ótimo. Vou deixar você contar a data para as pessoas fazerem suas inscrições, né? Os sindicatos fazerem suas inscrições para encontrar a gente lá, né? Eu vou estar lá. Com certeza. Primeiro, também Conta. quero agradecer de vocês estarem lá de novo com a gente aí no Que isso, é uma honra. Sindimais. E espero que, né, que seja muito produtivo. Estou sempre à disposição. Contem com a gente, no que for preciso aí. E quero aproveitar para convidar todo mundo também que está nos assistindo aí nesse bate-papo super agradável que a gente teve aqui hoje. Espero que a gente possa ter causado insights aí para vocês também. Ótimo. Mas quero convidar todo mundo para participar do Sim Demais. Está confirmado, vai acontecer no dia 16 de outubro em São Paulo. No Hotel Pullman, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. Então, a gente está num novo espaço, né? Vamos trazer muita inovação, o evento está incrível. Já tem grandes nomes confirmados. A gente vai lançar o evento na próxima semana, Bianca. Então, Ótimo. fiquem ligados aí, acompanhem nossas redes, que é @portal Sim Demais. Então, lá a gente vai... Todas as informações vão estar nas nossas redes, no site novo... e tudo vai... Aí vão acompanhando que vocês vão poder ver todas as novidades, os palestrantes novos que vão confirmando aí ao longo do processo, os temas que a gente vai soltando também aos poucos. E é isso. Ótimo. Obrigada Ótimo. pelo bate-papo, né? Foi Eu muito bom agradeço. poder contribuir um pouco aí com o que eu sei. E contem sempre com a gente. O que a gente puder, Ótimo. estamos sempre à disposição. Ótimo. Muito obrigada também, viu, Gil? Pela Obrigada a você. disponibilidade, pelo tempo, falar do evento. Nós, de fato, acreditamos, por isso que nós vamos estar lá de novo com vocês para fazer diferença no movimento sindical. Esse é o nosso episódio de hoje com a Juliana. Muito obrigada por nos assistir e ficamos à disposição caso tenham dúvidas sobre esse conteúdo, né? Vou deixar as nossas páginas Sim. para que a gente consiga manter comunicação com quem tiver dúvidas, com quem a gente conseguiu gerar insights. É para isso mesmo esses conteúdos. Então, até o próximo episódio.